quando eu cheguei aqui, eu vim da Faculdade de Arquitetura de Goiânia, que eu tinha recém-chegado de Paris, onde eu fiz um mestrado, justamente sobre arquitetura religiosa barroca em Ouro Preto, século XVIII. E como tinha um professor, Edgar Greff, que foi professor aqui do ICA, ele que coordenou o curso de arquitetura lá, porque era novo, era a minha escola de belas artes que estava se transformando em arquitetura, porque lá na PUC, porque belas artes não tinha retorno financeiro para a escola. Então virou uma faculdade de arquitetura, aliás, bem interessante por conta do professor Edgar Greff. Genial, Darcy Ribeiro, que foi o grande idealizador dessa universidade brasileira, moderna e assim, de padrão internacional, uma coisa realmente assim, da qual as universidades brasileiras todas se orgulharam e começaram a copiar um pouco o modelo da Universidade de Brasília. Então, assim, basicamente, na criação da universidade, haviam os institutos e as faculdades. O instituto que dava uma formação assim para você ir escolhendo na vida, e as faculdades já tinham essa formação mais direcionada, medicina, engenharia, né, todas essas outras áreas do conhecimento. E o Instituto Central de Artes foi um instituto realmente com um projeto pedagógico fantástico, com um elenco de professores seduzidos pelo Darcy para vir para esse canteiro de obras que era tanto Brasília quanto a universidade, e estabelecerem aqui e criarem em conjunto esse que foi o grande projeto, quer dizer, considero assim, que foi um super projeto dentro dos institutos da Universidade de Brasília. Ocorreu assim também com a biologia, né, com os outros institutos da universidade. Mas é que eu tenho muito orgulho de saber que os meus antepassados foram assim, parte de um elenco absolutamente fantástico. Enfim, e lá dentro, então, era uma coisa assim, um jogo praticamente das necessidades do canteiro de obras que era a cidade quanto lá. Então houve muita invenção nesse período, né? Por exemplo, esse conjunto que hoje se chama SG, nós somos SG, que eram os serviços gerais. Não era para abrigar assim, concretamente o Instituto, mas foi lá que o Instituto nasce, com essa vocação já de propor um campo aberto, não só para as artes plásticas, música, cinema, fotografia, mas também arquitetura e urbanismo. Então era uma coisa assim, muito ampla, era um leque de escolha assim, muito amplo, que tinha por origem o curso tronco, né, onde todos frequentavam. Os alunos todos entravam nesse curso tronco, que tinha assim, uma diversidade de ateliês, né, de aulas teóricas, né, de teoria, história, crítica da arte. Então, nasceu tudo junto. E daí eles optavam se seguiam para arquitetura, artes plásticas, né, cinema, enfim. Então era uma formação básica, né, da qual
na qual todos os estudantes passavam. Isso é que foi tentado no início do Instituto de Artes, né? Décadas depois. No início também nós tínhamos essa proposta, não era exatamente um curso tronco, mas eram as disciplinas básicas que, em princípio, os alunos todos no Instituto de Arte fariam uma formação assim, para ter, em seguida, opções, né, das mais variadas possíveis. O departamento de desenho, esse nome, desenho, era justamente o desígnio desse desenho industrial que só viria a existir concretamente com a invenção do IDA, o Instituto de Artes. E aí é que se criou mesmo, de fato, esse curso de desenho industrial, com programação visual e design. Isso tudo já tinha lá no ICA, porque não só era necessário construir nos projetos arquitetônicos e tudo mais, como também mobiliar, habitar, né, lazer, viver, né, tudo isso ali, né, uma concentração de demandas que tinham que ser atendidas. Então, essa parte já do mobiliário tinha até o Zanini, né, quem produzia. Quando eu vim, em 1976, para o departamento de desenho, era um departamento bem largado lá na universidade, né? Poucos professores e alunos, principalmente, que faziam vestibular para outros cursos, só que eles faziam para o desenho que era mais fácil entrar. Então eles entravam por ali e saltavam depois para outros cursos da universidade, etc e tal, onde certamente eles já haviam tentado um vestibular e não tinham sido aprovados. Então, o departamento de desenho virou essa passagem, ou esse trampolim, para alunos também que, na verdade, não tinham assim, grandes interesses, né? Porque eles tinham já esse interesse de irem para os objetivos deles. Acho que isso era péssimo, não, mas não era muito bom para nós, não, porque ficávamos assim, num departamento de passagem, né? Bom, quando chega o ano de 85, né, quando acaba a ditadura, acaba a reitoria eterna do capitão de mar e guerra, então há essa abertura enorme e o primeiro reitor eleito na universidade, que foi o professor Cristóvão Buarque. Foi extremamente festejado e ele teve uma coisa assim, muito interessante, assim, de desatar os nós e colocar praticamente era um slogan, circulação de ideias. Então as ideias jorraram todos os campos e tudo discutido e aberto e tudo mais. É claro que já existia a Associação dos Docentes, né, a ADUNB, que também foi um passo assim, bem importante no seio da Universidade de Brasília, né? Inclusive o primeiro diretor da ADUNB foi o professor Fausto Rovin, que era da matemática, e que a primeira reunião da ADUNB teve que ser feita fora da universidade. Ela foi feita na Associação Comercial, lá no setor comercial sul, no auditório lá. Enfim, ali que o Fausto tomou posse e pronto. Então já havia essa carga política, né, que começou a sacudir
os pilares, né, dessa universidade restrita, ditatorial, né, e tudo mais que a gente viveu antes. Bom, então juntam esses dois fatores, eleição direta do reitor e associação dos docentes da Universidade do Brasil. Então isso foi assim uma explosão de ideias, de propostas, né, de tudo que você possa imaginar. Aí fui eleita para um mandato no departamento de desenho. E comecei então a conversar com pessoas que tinham ideia do ICA, tinham documentos, como por exemplo o professor Charles Maia, né, que veio do Rio Grande do Sul, mas ele tinha conservado os documentos do antigo Instituto Central de Arte. E conversávamos muito a respeito disso. E eu comecei a pensar, por que a gente é subsidiário assim, né, para seguir de trampolim, ou então para subsidiar algumas propostas, né, que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo tinha. E começamos então, juntando um grupo, a discutir a respeito da criação do Instituto de Arte, que finalmente, em 1989, foi aprovado pelo Conselho Universitário. Ao mesmo tempo, em 1989, o projeto do complexo das artes, né, com os departamentos, né, de cênicas, desenho industrial e tudo mais, foi aprovado no CAD, que é o Conselho de Administração. Quer dizer, ao mesmo tempo. Agora só faço um parênteses, o primeiro prédio do Instituto de Artes só foi inaugurado 13 anos depois de aprovado. Haja paciência. Tivemos muita paciência. O professor hoje, o professor Fernando Vilar, foi o Cláudio. E o Cláudio realmente bolou uma coisa muito legal. E faço um parênteses, o Cláudio trabalhou na Argélia no escritório de Niemeyer, nas obras que ele fez na cidade de Argélia. Enfim, uma pessoa então já imbuída, né, do espírito de Brasília, porque tinha esse background assim, bem importante. Então foi ele, o arquiteto escolhido, que quando, no segundo mandato da chefia do departamento de desenho, em 89, já foi a posse interina minha no Instituto de Artes, na direção do Instituto de Artes. Bom, e para isso já existia toda a maquete desse complexo de artes, uma maquete fantástica, sabe? E, bom, mas como eu estava lá de interinato, eu fiz questão de abrir para as eleições, né? Estou aqui de interino, então vamos fazer as eleições. E fizemos a eleição. E ganhamos, quer dizer, eu na direção e a professora Jaci Toffano, da música, assumiu a vice-direção. Fizemos uma ótima dupla. Então, o negócio era batalhar essa obra na própria universidade. Ainda com o Cristóvão na reitoria, fomos lá inúmeras vezes, ele sempre muito simpático, acolhedor, sempre prometendo, não, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Bom, os 4 anos de mandato na direção, nada aconteceu. Nem um tijolo foi plantado. Aí, a próxima eleição do Instituto foi a professora Jaci, que ganhou a direção. E ela teve uma coisa muito interessante, que foi em contato com o professor Todorov, que já era o reitor, João Cláudio Todorov. E ele, então, sugeriu, por que não tentarmos a Lei Rouanet? E aí foram batalhar a Lei Rouanet,
e saiu. Porque a universidade não participaria, não era para participar da Lei Rouanet, né? Eram outros projetos. Mas eles conseguiram inserir o projeto da edificação na Lei Rouanet. O negócio era captar o dinheiro, essa captação. Conseguiram captar alguma coisa que deu para fazer a base do edifício, e aquele que está lá hoje, e erguer um pedaço, né, ali nos alicerces. Também uma obra que ia ficar para sempre como elefante branco. Mas aí, a outra eleição, me botaram na direção novamente, pelo voto, com a professora Ana Vicentini, de Artes Cênicas, na vice-direção. A professora Ana teve um papel assim, fundamental nessa captação de recursos. Fomos ao governador, na época era o Arruda, e ele, não, vamos fazer isso, tudo. O governador então teve o maior interesse e conseguimos captar recursos junto à Caixa Econômica Federal. Ele foi conosco, sabe, lá na Caixa, e conseguimos terminar o edifício, né? Hoje está lá. Só que ali era, pelo projeto, seria para artes cênicas, né? Inclusive o teatro ali no fundo, mas como o resto dos edifícios não estavam aparecendo mais, né? E eu acho que quem me sucedeu disse, não vou batalhar isso não, que é muito difícil. Tudo bem. Então, nós podemos ver assim como o impacto da arte, das artes cênicas, das artes plásticas, da música e do desenho industrial provoca na cidade. Não só na cidade, no país, né? Sejamos francos. Então, desde o departamento de desenho, temos ali na minha pinacoteca particular, os professores, hoje professora, né, tem uma certa endogenia, né? A gente forma e a gente quer que eles fiquem lá, porque são linhas de pensamento assim, o pensamento mais avançado e contemporâneo da arte, que é o que é o projeto IDA, né? Então ali nós temos já o professor Helder Rocha, que foi aluno lá e tudo. Temos o professor Vicente Martins e mais algum ali, não, né? São esses. E mais contemporaneamente temos aqui Raquel Nava, que está realmente com um trabalho muito, muito interessante e com um grande impacto na cidade. E o Hermano Luz, que também tem se saído muito bem como pintor, né, como artista plástico, e trabalhando coisas bem interessantes. Tem milhares de outros. Eu posso dizer que realmente a cidade aprendeu, né, nos cursos teóricos e históricos a ter uma educação do olhar, né, que é uma coisa muito importante, assim como a educação musical, né, que lá na música também ensinaram muito bem. Nós temos dos cênicos o impacto na cidade indubitável do professor Hugo Rodas, né, que realmente conseguiu abalar os alicerces das artes cênicas de Brasília, né, e levar o grupo aí pelo mundo afora. E da música então nem se fala, né, os grandes professores, Ney, os professores instrumentistas, né, principalmente, e de composição, que
tem realmente também um grande impacto na cidade. Eu não saberia dizer os nomes agora, mas depois eu escrevo. Enfim, como se vê, não é, o Instituto de Artes, assim como o ICA, né, mesmo frustrado, teve realmente uma expansão, né, de ideias, né, de preceitos e de projetos e de programas assim, extremamente interessantes que deram origem ao IDA, que por sua vez tem todo esse impacto na cidade de Brasília hoje. Isso a gente pode verificar em vários campos da arte, como é que essa coisa tem trabalhado, tem se expandido. Né? Eu fico muito orgulhosa, sabe, de ter participado dessa história. Acho que realmente esses 40 anos que eu vivi na UNB e praticamente para a UNB foram absolutamente fantásticos e produtivos para mim. Né? Aprendi muito, talvez até mais do que tenha ensinado. Aprendi muito. E tenho muito orgulho de ter pertencido e de ter contribuído para que esse projeto não fosse abortado, para que ele se iniciasse e florescesse como os ipês na cidade.